Amores, quero mostrar pra vocês esse conjunto que chegou. Eu comprei na Shein. Ele foi R$ 123,90, se eu não me engano. Ele é igual o azul, aquele azul que eu fiz vídeo, que eu usei pra ir pra igreja no domingo, que eu fui apresentada nessa nova igreja. Então, só que esse aqui é um pouco, eu percebi que a malha é um pouco mais fininha, tá? O azul, ela é um pouquinho mais grossinha a malha, tá bom? O tecido, né? Não é malha, é o tecido. Mas é o mesmo modelo, tá? E dessa vez eu quis verdinho água, porque eu amo verde, tá? Eu estava na dúvida de pedir o verde e outra cor, mas aí eu optei pelo verde, porque é uma cor que eu também amo, né? Primeiro lugar azul e depois verdinho água. E por coincidência, gente, olha só como é que são as coisas, né? Ainda bem que eu comprei verde e chegou domingo e hoje, quarta-feira, é o culto das mulheres na minha igreja. E lá na igreja, geralmente os cultos usa paletas de cores, né? Às vezes, as mulheres têm que vir com a paleta de cores rosa, lilás, vermelho, enfim. E dessa vez a paleta é verde. E olha só que coincidência. Então vou usar hoje para ir para a igreja. Daqui a pouco, quando eu começar a me arrumar, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar no meu corpo. Vou fazer tipo um se arrume comigo bem rapidinho, tá, gente? Porque é tudo correria. Aí, ainda bem que eu pedi verde, né? Porque aí eu vou poder usar hoje no culto, que a paleta é verde, qualquer tom de verde, né? E é isso, gente. Eu acho que esse conjunto deixa a gente bem alinhada, bem comportada, bem elegante, né? E dá pra você colocar com salto, com sapato baixo, enfim, tá? Aí, gente, eu vou organizar aqui as coisas, porque a hora passa, né? E aí, quando eu tomar banho e começar a me arrumar, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Oi, meus amores. Bem, eu espero que vocês consiga me ver, né? Que eu vou começar a me arrumar para ir no culto de mulheres. Aí coloquei o celular posicionado aqui no baú. Ignore o barulho do ventilador, tá, gente? Porque tá bem abafado. Eu acabei de tomar banho. Aí coloquei esse conjunto aqui verdinho água, que ele é igual o azul, que eu tinha feito vídeo aqui no canal de um domingo que nós fomos apresentados na igreja. E hoje eu tô com verdinho, porque a paleta do culto de hoje das mulheres é verde, tem que ir de roupa verde. Então eu estou de verdinho hoje, por isso. E azul e verde água são as cores que eu amo, né? Então, gente, eu vou terminar de me arrumar. Eu pintei meu cabelo hoje, aí eu vou usar ele natural mesmo. Aí só vou dar uma ajeitada nessa parte da franja, por isso que ela tá presa aqui, reservada. Mas eu vou me maquiando, tá? Aí, meus amores, eu posicionei o celular aí pra falar, né, com vocês o que eu vou usando aqui na minha maquiagem. Eu vou usar essa base aqui, ó. Ela é da Ruby Rose Soft Blend. Eu comprei ela é assim, ó. Vendo, você aperta? Eu comprei ela, eu achei ela um pouco amarelada pro meu tom de pele. Mas a gente faz as nossas gambiarra, né? Às vezes acontece, a gente compra a base e não tem como a gente ver a cor. E aí a gente acha que é o tom e não é. Mas nada que um pó não corrija, tá? Aí eu vou colocar aqui, gente, no meu rosto. Vou começar a espalhar com pincel, tá? Aqui a base. Em todo o meu rosto, tá? Aí eu começo com o pincel. Eu começo espalhando essa base com o pincel, aí depois
que tiver toda uniforme, tá vendo? Ela é bem amarela, mas depois, gente, ela neutraliza, né? Ela neutraliza no tom da minha pele, tá? E aí depois eu venho fazendo um acabamento com a esponjinha, entendeu? Primeiro eu passo, aí depois eu faço o acabamento com a esponjinha, aquela formato de coxinha. Aí eu vou adiantar aqui esse processo e volto, tá? Pronto, amores, coloquei a base. Essa maquiagem que eu tô fazendo hoje, gente, é uma maquiagem básica, assim, pro dia a dia, pra eu sair na igreja. E os produtos que eu tô usando, são a maioria Ruby Rose, são produtos de até R$25, então fica a dica aí pra você. Eu passei um lápis marrom nos lábios, aí agora eu vou passar esse corretivo, gente, que é da marca Ludurana. Ludurana. Ele foi R$20. Eu vou passar o contorno do meu rosto, eu vou fazer com esse pó aqui, que o contorno a gente tem que fazer com um pó um pouco mais escuro que o tom da nossa pele. Esse aqui também é da Ruby Rose, acho que custou R$20. Depois eu vou estar passando esse pó, que é o tom da minha pele, que é esse aqui da Ruby Rose. Eu acho que ele foi R$25, tá? Aí eu vou pegar aqui um pincel de contorno. Aí vou estar pegando aqui o pozinho marrom escuro para estar fazendo contorno, ó, que é devolvendo o sombreado do meu rosto, gente. Tá? Contorno, a gente devolve o sombreado do rosto que a base tirou, para poder afinar, né? Aí eu vou pegar um pincel mais fininho, esse aqui, chanfradinho, para fazer o nariz, o truque para afinar o nariz. Aí eu faço uma linha assim, ó, e depois eu venho esfumando para tirar a marcação. Aí esse mesmo pó marronzinho que eu fiz o contorno, eu vou pegar um pincel de sombra, gente, e vou usar ele como a sombra do meu côncavo, tá? Do olho. Ele vai ser a minha sombra base, né? Da minha sombra. Vou fazer um olho marrom. Aí, ó, pego o pincel de novo, chanfrado para contorno, e esfumo bem para tirar essa marcação, tá? Amores, já fiz o contorno, já passei o corretivo, agora eu vou selar essa pele com um pó, tá vendo? Aí eu pego assim um pincel fofo e, ó, passo por cima aqui dessa área, ó, onde eu apliquei o corretivo. Que são as áreas que a gente clareia, né? Cuidado para não passar em cima do contorno. Ó, passo um pouquinho na orelha e venho aqui pro pescoço. Tem que lembrar de passar no pescoço, gente, senão, dependendo da foto, dá aquela diferença, né? Teu rosto tá maquiado e o pescoço não, aí fica aquela linha dividindo. Então, tem que passar também no pescoço. Aí eu selo essa pele. Aí ela tá seladinha. Aí agora eu vou pro iluminador. Vou usar esse aqui, que também é da Ruby Rose. Ele também foi R$25. A cor é 01. Ele é um meio douradinho, né? Aí eu venho com o pincel de iluminador. Aí eu passo aqui, ó, um pouquinho na ponta do nariz. Passo aqui essa linha. Um pouquinho no queixo, no arco do cupido. E nessa região aqui, ó. Tá? Aí depois eu venho com um pincel de blush, que aí vai dar uma misturada, tá?
E eu também gosto de pegar o pincel de sombra, gente. Pincel assim, de detalhe, de sombra. Eu gosto de iluminar o cantinho do olho. Aqui, ó, tá vendo? Gosto de iluminar o cantinho do olho. E aqui embaixo da sobrancelha, ó. Cuidado só pra você não encostar na sombra marrom, tá? Se encostar, e depois você vem com o pincel e tira o excesso, tá? O que acontece? Aí você vem assim com o pincel, que eu tinha passado a sombra marrom, e ó, vem de novo aqui, ó. Fica assim nesse vai e vem com a mão leve, tá? Não pesa muito, pra não ficar nada muito marcado. Agora eu vou pro blush, gente. Vou usar esse aqui, da Ruby Rose também. Aí eu venho com o pincel assim, ó. Aí você dá aquele sorrisinho assim, ó, e passa só aqui, ó, nessa parte aqui. Aí você vai dando batidinha aqui, ó, na maçã do rosto e venha subindo assim, ó, devagar, tá? Tá vendo? Aí agora, gente, eu vou passar a máscara de cílios. Essa aqui da Ruby Rose também. Se eu não me engano, ela foi R$22. Vou passar o delineador, que tem que ter muita calma. Aí eu vou passar com cuidado, não vou gravar pra vocês, tem que ser bem devagarzinho. E vou passar um batom e pronto. E volto pra mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? Bem, meus amores, e ficou assim a minha make. O delineador que eu usei também é da Ruby Rose, esse daqui. Eu paguei R$25, como eu falei, né? Os produtos que eu usei nessa maquiagem é de R$20 a R$25. Que eu trouxe né, essa sugestão para vocês poderem ter essa ideia, dica, fazendo uma maquiagem com produtos baratinhos, né? E ficou assim, gente. Aí dei só uma esticada aqui na parte da franja. Aí eu vou pedir o Rafael para mostrar o look para vocês verem melhor, né? E é isso. Bem, pessoal, o sapato eu coloquei esse aqui, que o salto dele é baixo, confortável, não é tão alto e tão fino, né? Da outra vez eu tinha botado um bico mais fino e o salto mais fino com conjunto azul. E hoje eu coloquei esse e ficou assim, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse Se Arrume Comigo rapidinho, né? Para o culto de mulheres. Bem, gente, hoje já é outro dia, quinta-feira, tá meio escuro porque tá meio nublado. Aí eu acendi a luz aqui da varanda e, gente, vim mostrar pra vocês. Já tô colocando tudo verdinho, água, pintei aqui esse vasinho que estava branquinho, né? Ele era cor de barro, depois pintei de branquinho, agora resolvi pintar de verdinho água. Aí refiz aqui os arranjos de suculenta. Coloquei essa gatinha aqui, ó. Ela era branca e só a carinha dela que era preta, que era um chaveiro que arrebentou, tinha comprado lá em Petrópolis. Aí eu resolvi pintar o corpinho dela todinho de preto e as patinhas brancas, porque ficou a Julie, né? Igual a Julie. A Julie tem as patinhas brancas, a barriga toda branca e tem uma manchinha branca no focinho. Aí, gente, coloquei assim a decoração. Aí aqui desse lado
ficou assim, ó. Trouxe essa bandeja pra cá. Aí aqui os vasinhos estavam intercalados, né? Azul com verde água. Aí tirei os azuis, pintei de verde água, aí tá de fora secando. Aí depois eu vou colocar aqui pra poder ficar tudo no tom de verdinho água, né, gente? Combinando. E aí aqui dentro da casinha também já tirei, né? Na segunda-feira mesmo tirei toda a decoração de Páscoa. Aí por enquanto tá assim a decoração. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Em cima do micro-ondas ficou assim. Deixei a potiche, essa bombonier. Coloquei esse vasinho aqui com essas... estilo lavanda azul, né? Aí aqui... coloquei essa bandeja aqui com a cafeteira, aí fiz esse arranjozinho nessa xícara. Lembra que a xícara que a minha amiga me deu, quebrou, que eu pintei de azul, que era desse pires. Aí ficou o pires, aí eu já tinha essa xícara aqui azul, que é um outro formato, a que ela tinha me dado era mais baixinha, né? Aí essa daqui eu tenho duas, aí peguei uma e montei esse arranjozinho com flores azul. Aí deixei aqui. Aí ali ficou assim, coloquei esse vasinho com lavanda, que foi dica do ChatGPT, que falou que essa decoração que eu gosto, clássica, provençal, para poder ficar elegante no estilo decoração francesa, aí que eu teria que colocar mais lavandas, né? Então, por isso que eu coloquei lavanda. Aqui, gente, ainda não mudei a imagem do quadro, vou mudar porque eu tenho que sentar e escolher uma outra imagem que eu goste. Aí, por enquanto, ainda tá a mesma imagem da Páscoa, né, com coelhinhos, cogumelos. Mesma coisa aqui dos imãs de geladeira também, eu ainda vou trocar. Aí, aqui na sala, troquei, né, tirei as capas de almofada de coelho, aí coloquei as duas azuis, porque estava uma azul e as duas de coelho, né, e coloquei, fiz outra azul, né, na verdade, isso aqui é Oxford, aí fiz outra, e coloquei essa floral aqui no meio, que aí combina também com os vasinhos, azul e branco. Aí aqui, ó, trouxe esse vaso pra cá, com essas flores que estavam no aparador. Vocês lembram que na decoração de Páscoa, para decoração para Páscoa, eu fiz um arranjo com essas flores num vaso dourado, né? No vaso dourado. Aí, como eu tirei a decoração de Páscoa, aí resolvi tirar também o vaso dourado para poder guardar um pouco, né? Mudar um pouco. E aí, meus amores, coloquei, né, esse outro vasinho aqui, entendeu? E achei que ficou bem bonitinho, eu achei que combinou essa flor, né, com esse vaso, aí ficou aí a fitinha de cetim para dar um charme. Aí aqui no rack ficou assim, ali deixei o vasinho dos passarinhos. Gente, o rack ficou perfeito, né? Eu não lembro de ter mostrado pra vocês finalizada essa parte aqui que eu pintei. Falei que eu ia dar mais demão branca e ficou assim, ó. Aí agora eu vou ver se eu consigo trocar os pezinhos pro pé mais provençal, né? Mas aí aos poucos, com calma. Aí, gente, aqui ficou esse outro vasinho. Aqui na prateleira ficou a decoração. A casinha, a igrejinha, a palavra home, mudei o vaso daqui da samambaia artificial. E tá assim, gente, aí aqui deixo sempre essa bandejinha, coloquei as velas, um vasinho, passarinho e os controles. Aí aqui fiz essa composição aqui de decoração, coloquei esse porta... Na verdade, eu gosto de colocar marshmallow, né? E coloquei aqui e coloquei esse vasinho, que eu acho que combina, né? Aí fiz esse outro arranjo de flores. Aí aqui eu misturei branca com azul. Aí montei esse vasinho
e achei que ficou bem bonitinho. E aqui, meus amores, trouxe os porta-retratos de volta, né? Tirei toda a decoração de Páscoa, revelei fotos novas que eu fiz pelo ChatGPT. Olha, gente, eu coloquei uma foto minha lá, né? Que eu estava com o cabelo preso, aí pedi para me colocar com um figurino estilo Bridgerton, né? E aí me colocou assim, eu amei e revelei a foto. Olha que lindo, gente. Ficou linda essa foto, né? E também fiz minha com meu esposo, ó. Peguei uma foto nossa e pedi para colocar figurino na gente inspirado na série Bridgerton, né? E olha como é que ficou. Aí eu revelei. Aí só essa daqui que eu quero comprar um porta-retrato estilo provençal para colocar essa. E essa ficou tão bonita, gente, que eu tô pensando em fazer um quadro para colocar lá no quarto. Eu achei que ficou muito bonita essa foto minha com meu esposo. Esse ano a gente fez 20 anos de casado, né, em janeiro. E eu pretendia fazer uma comemoração, uma renovação de voto, assim como eu fiz com 15 anos de casada. Mas devido a alguns acontecimentos, alguns imprevistos, eu não fiz, né? E aí eu pedi para o ChatGPT fazer essas fotos nossas e também peguei algumas fotos da nossa renovação de 15 anos de casamento, que foi lá no Parque Jericinó. Peguei algumas fotos e mandei para o ChatGPT para poder fazer como se fosse hoje, né? Como se a gente tivesse feito um outro ensaio de casamento, ensaio fotográfico com renovação de votos, agora com 20 anos, né? Aí eu fiz e aí o ChatGPT fez, né? E ficou bem legal também. Aí agora só falta eu revelar também. E quem sabe, né, gente? Eu deixo para fazer essa renovação de votos, já que a gente não fez em janeiro. A gente fazer ou em setembro, que a gente comemora 24 anos juntos, né, de namoro e casamento, ou deixo para fazer ano que vem só, com 21, já que não fiz até agora, né, não é festa, né, gente, eu quero fazer mesmo a comemoração de renovação de votos, como a gente fez com 15 anos de casado, né, que eu contratei fotógrafo, a gente fez um ensaio lá no Parque Jericinó, eu levei algumas coisas de decoração, montei um cenário lá com bolo cenográfico, um lugar para a gente fazer cerimônia e escolhi 2 amigas, uma prima e uma amiga, para serem como que fosse demoiselles, né? Essas damas grandes, madrinhas. E foi bem legal, tem vídeo aqui no canal, foi em 2021. E eu queria ter feito com 20, né? Porém, eu não ia fazer no mesmo lugar. Eu queria fazer, ir para um lugar especial com meu esposo e fazer as fotos, mas infelizmente, como eu falei, né? Devido a alguns acontecimentos, alguns imprevistos, a gente não conseguiu fazer. E aí, ou a gente faz ano que vem, ou eu deixo para setembro, quando a gente faz aniversário de namoro, ou ano que vem mesmo, tá? Mas eu fiquei com aquela sensação de que passou em branco 20 anos, né? Aí eu pedi para o ChatGPT fazer umas fotos. E é isso, gente. Aí eu achei que ficou bem legal e fica aí uma recordação, né? Já que a gente não teve nossa comemoração de 20 anos de casados. Aí tô pensando em fazer um quadro daquela ali. Aí aqui é o da minha mãe e meu pai quando casaram. Esse aqui é do meu casamento. E ficou assim, gente. Aí aqui no quarto também. Troquei a colcha. Ó, tirei a rosa, coloquei essa cinza que eu ganhei de presente da minha amiga, inscrita aqui no canal, Aline. Que eu fui até na casa dela em dezembro, fiz uma visita para ela, tem vídeo aqui também no canal, vocês acompanharam. E aí ela me deu essa colcha, né? Aí eu coloquei. Aí eu quero comprar 2 travesseiros. Por quê? Porque eu quero fazer aquela cama posta cheia, né? Com os travesseiros, eu acho bonito, com 4.
Aí para me poder usar as capinhas que faz kit com a peseira e a cortina que estão guardadas. Aí eu quero colocar atrás, né, azul. Mas por enquanto tá assim, gente. Aí aqui ficou assim o meu lado, com vasinho. A bandeja com os meus porta-joias. E aqui do lado do meu esposo ficou assim. Ali embaixo deixei a Arca da Aliança. E aqui no nicho, que eu uso como decoração, né? Ficou assim, gente. E é isso, meus amores. Tudo limpinho, graças a Deus. Bem, meus amores, ignore o barulho do ventilador se vocês ouvirem. Vou finalizar esse vídeo e vou deixar umas fotinhas aí no final desse vídeo, gente, como eu tava falando com vocês, né? A gente não pode se frustrar por algo que a gente não tenha conseguido fazer por algum motivo, por alguma circunstância, por algum imprevisto, por algum acontecimento. Enfim, né, vocês sabem que esse ano já começou com uma tragédia na minha família, que eu compartilhei com vocês, que foi a morte do filho do meu sobrinho, né? Enfim, coisas acontecem, outros imprevistos também aconteceram e eu não pude comemorar, né, o meu aniversário de casamento da maneira que eu estava planejando, na data que eu estava planejando, né? Como vocês sabem, eu faço aniversário dia 13 de janeiro e também aniversário de casada no mesmo dia, porque eu casei no dia do meu aniversário. Mas a gente iria fazer essa comemoração entre eu e meu esposo, da gente ir para um lugar especial, viajar e fazer a nossa renovação de votos. A gente iria fazer depois, né? Porque o meu aniversário ele caiu no dia de semana, foi numa terça esse ano, né? Então a gente estava esperando uma oportunidade, um final de semana mais para frente, para a gente fazer essa comemoração. Então, devido a algumas questões, a gente não fez e a gente fica, né, triste, porque depois que passa, você, poxa, passou em branco. Mas às vezes não era para ser. Se a gente não conseguir comemorar esse ano, a gente vai comemorar ano que vem, né? Nunca é tarde. E através da ajuda do chat GPT, eu consegui fazer umas fotos como se eu tivesse feito, né, o nosso ensaio, né? Então fica a dica aí para você. Talvez você sonha em casar de vestido de noiva, ainda não casou, ou sonha em fazer um pequeno ensaio ou uma pequena renovação, como eu estou dando um exemplo aqui, né? Enfim, e não conseguiu, mas você pode pegar uma foto sua do seu esposo, escolhe uma foto bem bonita, né? O que eu faço, eu escolho uma foto bem bonita e coloco lá no chat GPT e lá eu peço, né, para fazer um exemplo. Eu vou botar a foto aí depois, para finalizar esse vídeo, da nossa renovação de votos de 15 anos de casamento em 2021, né? Então, como eu falei para vocês, eu levei decoração, eu fiz a renovação de votos, uma prima orou por nós, pelas nossas alianças, teve toda, né? Era para ter sido um evento maior, porém estava na pandemia, porque eu tinha chamado muitas amigas, não ia ser só 2 amigas, porque aí no caso ficou a minha amiga Janaína representando, né, o meu lado, e minha prima Fernanda, que é amiga, prima, Dinda, afilhada, representando o lado do meu esposo, né? Porém, eu tinha chamado mais pessoas e pedi para que todas as meninas fossem de vestido longo jeans, porque seria algo que elas iam poder usar depois, né? Não ia ficar, ia mandar fazer um vestido de dama ou de madrinha só para esse evento e depois ia ficar com uma roupa encalhada. Não, eu pedi que elas fizessem ou comprassem um vestido jeans longo, mas que desse para elas usarem depois, sabe? Mas infelizmente, gente, como estava na pandemia, ficou complicado, então eu tive que reduzir o número de 10, só caiu para 2, né? Porque foi mais seguro assim. E aí eu botei uma de cada lado, porque iria ser 5 de cada lado. Mas eu não deixei de fazer. E aí, depois que a gente fez o ensaio, a gente almoçou e a gente foi para um Atlântico, que é um hotel aqui em Copacabana, para quem é do Rio de Janeiro, né? Aqui não, lá em Copacabana, que eu moro na Baixada. Então a gente foi para um hotel e ficou de um dia para o outro. Então assim, não passou em branco, né?
E esse ano a gente queria fazer algo assim, sabe, legal, mas infelizmente não deu. Então vai ficar para ano que vem. E aí, através da ajuda do chat GPT, eu fiz essas fotos, vou deixar aí passando para vocês, e vocês vão ver que eu botei 2021 e agora esse ano, né? Então, todas as fotos que eu fiz, foram 4 fotos, eu fiz inspirado em fotos que já existia da nossa renovação de 15 anos de casamento, tá, gente? Aí eu só pedi para mudar o vestido, eu falei que eu tava com outro vestido branco, né? Então eu pedi pro chat GPT me colocar com o vestido Tomara que Caia, estilo sereia, e pedi para mudar a cor da decoração para azul e branco, já que a renovação de 15 anos de casado foi marsala, azul e branco, né? E eu estava de branco, meu esposo estava de branco, as meninas de jeans, fiz o buquezinho para elas no tom marsala, azul e rosé, também teve rosé na decoração. E é isso, gente, aí parece que é outra coisa, né? Então fica aí a dica. E outra coisa também que eu queria aproveitar e falar nesse vídeo, gente, que quando eu fiz essa renovação de votos com 15 anos de casado, porque é algo profético, não é simplesmente a gente renovar. A gente precisa sim renovar nossa aliança, a gente acredita na família. Hoje em dia as pessoas casam, né? Elas já casam pensando em se separar. Casamento não é fácil, mas é uma construção diária, sabe? É um esforço de ambas as partes, né? E Deus na frente. Então a gente vive um para o outro e ambos para Deus. E casamento é um aprendizado, né? Então são 20 anos de uma aliança firmada no propósito, sabe? E eu sei que a gente acaba sendo inspiração para muitos outros casais. Então, gente, quando eu fiz a minha renovação de votos foi porque essa prima, nossa, ela tinha feito a dela de 5 anos e eu achei tão bonito, e também foi no Parque Jericinó, e ela escolheu eu e meu esposo para abençoar ela, né? Que nós também fomos padrinhos do casamento dela quando eles casaram, e ela escolheu eu e meu esposo para ir, né? Eu fiz a decoração lá e para abençoar. Também tem vídeo aqui no canal. O dela foi primeiro e através do dela eu tive a ideia de fazer do meu. E isso é profético, a gente tem que sim renovar, sabe? Principalmente datas importantes, 10 anos de casado, 15 anos de casado, 25. Tem gente que faz festa, bodas de prata, acho lindo. O meu sonho é fazer de 25 anos de casado. Porém, se você não tiver para fazer festa, gente, porque a gente sabe que hoje em dia a festa é muito caro, faz algo simples, mais singelo, mas que vai ter um significado muito importante, como eu fiz de 15 anos, como eu gostaria de ter feito esse ano e não deu, mas de repente eu faço ano que vem. Façam, porque vocês vão estar renovando a aliança e vocês vão estar quebrando, sabe, todo mal. A gente tem que profetizar, declarar algo profético, sabe, na nossa relação. Então é isso. Então eu queria também dar dica para você que é daqui do Rio de Janeiro, que às vezes nunca casou ou quer renovar os seus votos e não sabe como. Entre em contato comigo, sabe? Eu trabalho com isso, eu faço decoração, eu posso fazer o seu evento como eu fiz o meu, sabe? Lá no Parque Jericinó é ótimo, mas você pode também escolher outros lugares aqui no Rio. Tem a Quinta da Boa Vista, tem o Parque Lage, tem outros lugares, né? Lá eu fiz no Parque Jericinó porque eu achei o acesso para mim mais fácil, até porque eu levei coisas para decorar, para montar cenário, né? Então, se você quiser fazer, entre em contato comigo no direct, no Instagram, entendeu? E a gente faz esse serviço, a gente vai estar te ajudando a realizar esse sonho. Você só vai precisar da data, da decoradora, né? Do celebrante. Se você não quiser que eu ore e abençoe, você pode chamar um pastor, sei lá, entendeu? E você vai precisar da data, né? Escolher uma data, escolher um fotógrafo, né? E fazer, porque fica uma coisa eternizada para a vida toda, né? Às vezes a gente acha assim, só festa. Não, gente, às vezes você pode eternizar um momento tão especial fazendo de uma maneira singela. Vai ter decoração, o lugar é lindo, sabe? Lá onde eu fiz o Parque de Jericinó, a natureza, a montanha de fundo, lindo, gente. Então, assim, sabe, não tem cenário melhor que a natureza que Deus já fez, né? Mas você pode escolher o cenário que você quiser, entendeu? Então, gente, é isso.
Então, se você quiser, se você sonha, coloca para Deus primeiro, coloca no seu caderninho de oração, entendeu? Peça a Deus uma direção, confirmação e corra atrás dos seus sonhos, porque nada é impossível. Até mesmo se você nunca casou e quer casar desse jeito, eu quero casar desse jeito, eu quero, sabe, fazer uma decoração, quero botar um vestido, quero alguém para celebrar lá, abençoar. De repente consigo chamar um pastor e um celebrante ou uma cerimonialista, você que trabalha com isso, Ana, gostaria de estar te contratando, enfim, né? A gente vai te ajudar. E depois você pode estar indo para um restaurante, sabe? Não tem como fazer festa, vai para um restaurante, reúne sua família, sabe? Hoje em dia cada um paga o seu e vai para o restaurante. Tem restaurantes que eles também disponibilizam um ambientezinho lá para você estar fazendo a sua decoração com a sua mesa do bolo, para tirar foto. E aí você pode estar fazendo, né, a parte da cerimônia no ar livre, num lugar como esse, tirar suas fotos que vão ficar lindas, né? Vai eternizar para a vida toda. E depois fazer algo singelo num restaurante, sabe? Não precisa de festa. Então, gente, é isso, né? Então, vou deixar aí as fotos aí. Eu não tive a minha comemoração desse ano de 20 anos de casado, mas através da ajuda do ChatGPT, fiz essas fotos aí para ficar de recordação. E ano que vem, né, eu me planejo melhor, se Deus quiser, para fazer uma comemoraçãozinha de 21 anos de casada, tá, meus amores? Um grande beijo no coração, obrigada pelo carinho, obrigada por vocês terem me assistido, obrigada também pelos feedbacks que vocês mandam lá no Instagram, inclusive falando do caderninho de oração. Teve uma pessoa que foi lá no Instagram e testemunhou, gente, falou que ela sentiu no coração de compartilhar comigo a vitória dela, porque eu faço parte da vida dela, da casa dela, através de mim ela pegou o gosto de decorar a casa dela para Natal, usar passarinhos na casa, entendeu? E ela disse que sonhava com uma sala restaurada, reformada, uma parede bonita, com espelhos orgânicos. E ela colocou no caderninho de oração. Desde quando eu falei do caderninho de oração, não importa o que. Pode ser um pano de prato, pode ser uma casa, pode ser qual for o teu sonho. Coloca no caderninho de oração e apresenta para Deus, que uma hora vai chegar o seu momento. E ela conseguiu fazer a reforma na sala dela, fazer a parede que ela queria, e o esposo dela deu os tão sonhados espelhos orgânicos que ela tanto queria, e ela foi compartilhar comigo lá no Instagram, no direct, sabe? E ela falou que eu faço parte disso, porque através do meu vídeo, do caderninho de oração, ela, sabe, ficou mais empolgada. E é sobre isso, gente. Então, esse final desse vídeo é sobre isso. Tudo que eu falei, né, em questão de tudo, casamento, tudo que você sonha, que você almeja, apresente para Deus e corra atrás dos seus sonhos, tá bom? Nunca é tarde para sonhar, Deus ainda realiza sonho. Fica com essa mensagem, deixa o seu joinha, um grande beijo no coração da Aninha e até o próximo vídeo. E vou deixar as fotinhas aí no final passando para você, quem sabe, se inspirar. Tchau!